Valendo. Bom dia. Nosso grupo é constituído por mim, Fernanda, pela Agostina, que vai apresentar comigo, a Camila, a Jéssica e a Maria Eduarda. Nós vamos falar sobre os aspectos morfofisiológicos da memória. Bom, a memória ela refere-se à codificação e armazenamento de informações que foram aprendidas. É uma capacidade que o sistema nervoso tem de armazenar, mas não só isso, mas ele também retém e recupera as informações, habilidades e conhecimentos. Aí a gente pegou uma citação de Kendall que ele fala que é uma consciência que foi removida. Esse conhecimento ele foi removido, por isso que ele fica armazenado na memória. O nosso objetivo nesse trabalho é compreender a codificação e armazenamento neural e exemplificar com os diferentes tipos de memória. Além disso, a gente vai falar como vai ocorrer a sua exclusão em decorrência da amnésia. E para isso a gente usou como metodologia o estudo em livros, artigos e revistas científicas de algumas bases de dados, como a PubMed, a Medline, o Cielo e o Google Acadêmico. A gente vai iniciar falando sobre como vai ocorrer o processamento da informação. Vai ter uma informação sensorial que vai se transformar em uma memória sensorial. Essa memória ela pode ser perdida se a pessoa estiver distraída. Mas se ela tiver atenção, ela vai ser convertida em uma memória de curto prazo. Ela dura muito pouco. Mas se tiver aprendizagem dessa memória, ela vai se tornar uma memória de longo prazo. Essa memória, para que isso aconteça, que ela fique armazenada, é necessária uma codificação disso. Ou seja, essa informação ela tem que ser transformada em um código neural. Isso é feito a partir das sinapses. A sinapse é uma comunicação que o neurônio tem. Aqui na imagem a gente pode ver esse gráfico. A partir de um estímulo, que vai ser essa informação, vai disparar um potencial de ação quando atingir o limiar de excitabilidade. E esse potencial vai chegar no terminal pré-sináptico, fazendo com que as vesículas que são armazenadas nessa região liberem seu conteúdo, que são neurotransmissores. Eles vão poder tanto estimular como inibir a célula. Vai ter a abertura do cálcio, aí as vesículas vão se romper e liberar o seu conteúdo por exocitose. Aí pela letra B a gente pode ver que o neurotransmissor ele vai ser liberado, ficar na fenda sináptica e vai se conectar em receptores. Esses receptores eles vão criar uma cascata de sinalização na célula pós-sináptica e assim que vai ocorrer o armazenamento, a partir dessa sinalização inicial. Existem algumas vias que são importantes quando o assunto é memória. Entre elas, a gente tem a dopaminérgica, a noradrenérgica e a colinérgica, que vão trabalhar com a evocação das memórias, sendo que a colinérgica também vai trabalhar com a consolidação das informações. E tem duas vias que vão inibir essa evocação da memória, que é a serotoninérgica e a GABAérgica. Sendo que o GABA, o neurotransmissor GABA, é liberado quando a gente está em uma situação de estresse, ansiedade e nervosismo. A principal via é a glutamatérgica, porque é ela que vai formular a memória de longo prazo. Por isso a gente vai detalhar um pouco mais ela. Primeira imagem, a gente vê que o glutamato ele vai ser liberado e vai se conectar aos receptores que são metabotrópicos. Tem o NMDA e o AMPA. A partir disso vai ter a ativação deles e vai fazer várias sinalizações na célula. Ele vai sinalizar o aumento da quantidade de cálcio intracelular, fazendo com que libere óxido nítrico, e esse óxido vai emitir uma resposta para a célula pré-sináptica para liberar mais quantidade de glutamato. Isso amplifica o potencial de ação e fica mais fácil da célula ser ativada. Além disso, você pode contar? Obrigada. Além disso, vai liberar a tirosina quinase, que vai ter papel para fazer a ERK, que é uma quinase, e o PKC, que vai aumentar a quantidade de receptores, fazendo aumentar a quantidade de AMPA. Então, vai ter um reforço da conexão sináptica. Esse reforço vai fazer com que o neurônio seja mais facilmente ativado. Então, a memória ela vai conseguir ser armazenada de forma mais ampliada e amplificada. Esse processo de codificação ocorre no hipocampo. Ele vai se projetar no córtex entorrinal, como a gente pode ver na imagem, e é a partir dele que vai ir para as outras áreas que são associadas com a memória, dependendo de qual memória vai ser, se ela é de longo prazo, de trabalho ou curto prazo.
O armazenamento, então, a partir da proteína quinase, você vai ter a ERK, que é uma quinase. Essa ERK, ela tem um fator que é de fosforilação. Ela vai criar um grupo fosfato nas proteínas. Com isso, ela vai modificar os fatores de transcrição. Ela vai adentrar o núcleo, fazendo com que o gene crie uma transcrição da proteína. Isso modifica o neurônio. E é assim que a memória é armazenada, criando proteínas que modificam a sua estrutura. Ela vai ser armazenada no sistema límbico e tem algumas áreas que são importantes, como o hipocampo, que está no lobo temporal medial, é a sua parte posterior que vai estar relacionada com a memória. Tem a amígdala, que fica ao final do hipocampo, ela se relaciona com o hipocampo pelo subículo. Tem a região do cerebelo, o neocórtex, que é o córtex recente, e o estriado. Além desses, tem algumas regiões do córtex, que é uma região do lobo parietal, o temporal inferior e o pré-frontal. Eles vão se relacionar fazendo a memória de trabalho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de memória, começando pela memória a longo prazo, que ela é consolidada basicamente pela repetição de ações. Então, quando você repete uma ação várias vezes, as chances dela ficar, de você lembrar dela, são muito maiores. Então, você não vai esquecer daqui a 2 segundos. Ela se divide em memória explícita e implícita. A explícita é consciente, então você tem consciência de que ela existe, de que você tem essas memórias. Ela se subdivide em semântica e episódica. A episódica são os episódios mesmo da vida do indivíduo, e a semântica é a noção do conhecimento do mundo do indivíduo. E a memória explícita, ela está armazenada no lobo temporal medial, mais especificamente no hipocampo. E a memória implícita, ela é a não consciente. Então, você, por exemplo, anda de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta, mas quando você anda de bicicleta, você não fica pensando, tipo, primeiro eu vou colocar meu pé aqui para andar. Você só anda de bicicleta. E a memória implícita, ela é armazenada nos cerebelos. E os núcleos da base também ajudam para evocação. Aí o segundo tipo de memória que eu vou falar é a memória de curto prazo, que ele tem um mecanismo que você pode armazenar certa quantidade de informação por um certo período de tempo, que no caso de 15 a 30 segundos. Aí, essa informação vai para o armazenamento da memória de longo prazo, ou quando esse tempo acaba, a memória só é esquecida. Aí tem a memória de trabalho, que armazena as informações que dependem, aqui está errado, da memória de longo prazo, e resgata essas memórias também de longo prazo. O armazenamento dela é feito no córtex parietal posterior, e é importante lembrar que ela é evocada muito com a fala. Então, quando você fala alguma coisa, você lembra disso porque você falou. Aí, por isso está relacionado com a área de Broca, porque é a responsável pela fala. E a informação visoespacial, ela é armazenada no córtex parietal temporal inferior e também no occipital. E ela tem a noção de espaço, de onde estão localizados os objetos do espaço. Depois tem a memória visual, que é uma memória associativa, que depende da memória associativa. Então, quando você percebe um padrão igual ou semelhante a alguma coisa, o hipocampo é acionado e você lembra da memória. Tem a memória olfativa também, que os neurônios olfativos, eles prolongam as relações para o bulbo olfatório. Aí o bulbo faz conexão com o unco, e o unco
vai fazer a compreensão Isso. do olfato em conjunto com a gustação. Isso. Aí, geralmente, isso está muito relacionado com a emoção, porque o se relaciona tanto com o hipocampo, que é o responsável pelas memórias, quanto com a amígdala. E a amígdala é responsável pelas emoções. Então, quando você sente um cheiro, você lembra de alguma coisa que, não sei, te dá saudades, é por isso, porque está relacionado tanto com a memória quanto com as emoções. E é importante falar que a gustação é um junto especificamente, mas o centro Se une. a gustação está também envolvida nisso. Por exemplo, você vai ter a mesma interligação com o cheiro, com a gustação. Vai ter também uma memória do gosto. Aí tem a função de memória, que é basicamente igual à função de memória, só que ao invés de aumentar as sinapses, diminui as sinapses. Então, segura a memória. E a gente pegou a amnésia como um caso para discutir, porque a amnésia é a falta de evocação das memórias, então você não evoca. E isso pode ser por muitas causas, mas eu vou só citar alguns, que são ou estresse, ou falta de vitamina B1, ou uma dieta não balanceada, é por muitas causas mesmo. E ela é muito seletiva, então quando um indivíduo tem amnésia, ele não esquece de absolutamente tudo da vida dele. Ele só esquece da memória da memória de longo prazo, mas da consciente. Então, da inconsciente, ele não esquece, porque geralmente essas doenças afetam só as áreas responsáveis pela memória. Memória declarativa, isso. E uma coisinha sobre a amnésia é que nem sempre ela pode ser revertida. Tem espaços que pode, como quando é por trauma, aí com terapia você pode reverter. Mas não sempre, e depende muito do grau de amnésia mesmo. E tem que olhar os indivíduos, não dá para generalizar isso. Aí a nossa conclusão é que a memória é a capacidade de reter informação adquirida ao longo da vida, que ela pode sofrer alteração ou expulsão e conforme a codificação no sistema. Essas são as